E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Damiani Lobo, voltando de umas férias aí, porque afinal de contas eu tô em dois projetos aí, então tem que conciliar um pouquinho melhor. Aí resolvi parar um pouco nos vídeos com o meu canal pessoal. E hoje eu vou fazer uma lista um pouco diferente do que normalmente eu costumo fazer, né? Hoje vai ser top 10 diretores italianos e seus filmes. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar 10 diretores italianos são meus preferidos e vou colocar cada um filme que seja essencial, ou seja, que precisa ser visto, ou que seja o preferido meu do diretor, ou aquele filme que a gente conhece o diretor através daquela película. Então vai ser mais ou menos isso aí. Eu vou deixar um monte de gente de fora, porque o cinema italiano é gigantesco, então dá pra você facilmente fazer uma lista de 20 melhores diretores. Então, para encurtar um pouco aqui, só vou falar 10. Eu quero dizer que o cinema italiano é gigante desde os anos 10, como por exemplo O Inferno de Dante, né, que é o primeiro grande filme para mim italiano, né, passando pelo cinema de sandálias e espadas, o neorrealismo italiano. Então você, a grosso modo, a comédia italiana também é uma coisa muito espetacular. Então, e eles se meteram a fazer filme de terror, filme de fantasia. Então, isso é bem interessante. Então, eu vou selecionar aqui. Eu vou falar umas menções honrosas aí, né? Porque ficou um monte de gente de fora. Ficou de fora o Hélio Petri, né? E seu cidadão acima de qualquer suspeita. O Zeffirelli, o icônico Romeu e Julieta. Também ficou o Mauro Bolognini, que o meu querido Alexandre Cataldo me apresentou os filmes dele. Então eu não conheço tanto ele, mas é um bom diretor também para ser conhecido. O Luigi Comencini, que fez as primeiras experiências amorosas de Casanova, um ótimo filme, né? É um diretor também que há pouco tempo eu descobri, também merece ser visto. Ficou de fora também o Sérgio Corbucci e seu Vingador Silencioso, excepcional western. Mario Monicelli com o Incrível Exército de Brancaleone, para mim é uma das grandes comédias aí do período dos anos 60 e 70. O Dario Argento, né? Seus Suspira, seus filmes operísticos de terror, né? Como eu gosto de falar. Então são esses aí que ficaram de fora. Então eu vou já começar no o número 10, diretor de terror, que é conhecido como terror, mas ele fez um monte de coisa. Ele fez um monte de tranqueira, mas eu acho que é um diretor subestimado pela maioria das pessoas. Eu gosto muito do Mário Bava e eu acho que é um diretor que sabe fazer muito bem uma questão cenográfica de iluminação um pouco diferente, que até, se quiser, até influenciou nomes como o Senju Suzuki, né? Poxa, e o grande filme dele para mim é o Black Sabbath, né? Filme sobre bruxaria aí dos anos 60. Eu indico esse, eu não vou entrar aqui tanto nos detalhes do filme, mas para mim o Mário Bava é um diretor subestimado e esse é o grande filme dele. Ele fez muita tranqueira, viu? Ele fez Punhais de Vingador, fez uns filmes de monstro, umas coisas meio esquisitas, mas assim, pelo menos no cinema gótico de terror italiano ele se saiu muito bem. Então, Mário Bava, para mim, um grande nome. O nono, nome polêmico, que entraria na lista de alguns, em outros não, que estaria lá em cima na lista de alguns, em outros não, que é o Pasolini. E assim, não é o melhor filme dele para mim, mas é um filme que apresenta muita coisa do cinema dele, que é o Acatone, né? Primeiro filme, do primeiro longa dele, né? Já tinha feito vários roteiros, né? Esse foi o primeiro longa dele, que o subtítulo em português resume muito, né? Que é Desajuste Social. É um filme que traz os marginais da sociedade, né? Aqueles que estão à beira, né? E esse filme é excepcional nessa parte. É a história de um cafetão que tem a prostituta presa e ele se apaixona por uma outra jovem, que ele tem segundas intenções com ela, né? Ou terceiras intenções, se você preferir, e ele começa a trabalhar. Então, ao mesmo tempo que tem um lado dramático sobre as questões sociais, o filme mantém um humor bem interessante, então eu indico o Acatone na filmografia do polêmico Pasolini, que depois no final das contas fez um filme para ninguém gostar, né? Intencionalmente com
com esse objetivo, né, acabou sendo assassinado, então é um grande nome e eu indico esse filme. O número 8, um diretor um pouco mais hermético do que os outros, né, que é o Antonioni, um cara que sabe trazer um mistério para histórias de romance. É um cara que sabe coreografar a câmera excepcionalmente. Ele é bem moderno nessa parte. E o filme que eu indico é A Aventura. Eu acho que nesse caso casou para mim o melhor filme dele com o filme que explora todos os limites que esse diretor pode fazer. É uma história de mistério que não se concentra tanto no mistério, né? E de um desaparecimento, né? Uma jovem acaba desaparecendo num momento de férias ali de um grupo de pessoas ali. Mas, ao contrário de que muita gente fala, de que a trama é esquecida para ficar no relacionamento dos que sobreviveram, vamos dizer assim, né? Mas o fantasma dessa pessoa desaparecida continua ali, pairando ali sobre os personagens. Então é um filme excelente e bem misterioso, bem diferente aí do que você pode encontrar. Então essa fica a minha dica do grande Antonioni. Talvez o filme mais famoso dele seja A Profissão Repórter, com o Jack Nicholson, que também tem algumas semelhanças aí na questão da paisagem ser um pouco o reflexo dos personagens, coisa que o Antonioni faz muito bem. Então fica a minha dica aí de A Aventura. O número 7 é um diretor um pouco mais famoso, um diretor que nasceu ali com o neorrealismo italiano, aí vamos dizer o que não é, como é que não é, se existe, se não existe neorrealismo italiano, mas enfim, é o Roberto Rossellini. O filme mais famoso dele é o Roma Cidade Aberta, mas o filme que eu escolhi aqui hoje é o Alemanha Ano Zero, um filme definitivo, se você quiser falar assim, o que é neorrealismo e tal, não sei o que. Nesse caso é um neorrealismo passado, é pós-guerra mesmo, se passa numa cidade devastada, onde é tudo ruim, tudo é horrível. A gente acompanha um jovem ali de 12 anos ali, né? Então, nos percalços dele durante uma cidade, durante essa hecatombe que foi a Segunda Guerra. Filme espetacular. Eu acho que não tem muito o que dizer. O filme é bem curto, tá? Então não tem muito o que falar dele. Isso é o filme que eu indico aqui. O número 6 é o grande Vittorio De Sica. E não tem muito o que falar, né? Esse também é um caso de que o melhor filme dele também é o filme que exemplifica ele, que fez grandes filmes como fez A Culpa é dos Pais, Umberto Di, e o filme que eu indico aqui é o melhor dele, é o mais famoso dele, é o mais espetacular, é um dos mais espetaculares filmes já feitos, que é o Ladrões de Bicicleta. Todo mundo meio que conhece um pouco ali. Filme excepcionalmente bem filmado, com velocidade, com sentimento. Então Ladrões de Bicicleta é o filme que entra aqui nessa lista. Não podia ser, né? Eu não podia deixar esse filme de fora, né? Um dos meus preferidos, então não podia deixar de fora. O número 5 é um dos diretores assim mais incríveis que a Itália já produziu. É o Ettore Scola. E o filme que ele fez grandes filmes, ele tem uma veia muito mais satírica do que os outros. E ele fez um filme chamado Feios, Sujos e Malvados, que aí ele pega toda a questão neorrealista e enfia uma comédia grotesca no meio. Eu acho que é o filme que ele também fez Um Dia Muito Especial, que pra mim é o melhor filme dele, né? É um filme mais introspectivo, mais profundo, talvez ao lado de Nós Que Nos Amávamos Tanto também, né? Outro grande filme dele. Mas Feios, Sujos e Malvados exemplifica bem como é que é essa veia do Ettore Scola, então, que é um filme que eu gosto bastante, então eu escolho ele. O número 4 é o nosso glorioso Bernardo Bertolucci, né? Um cineasta que teve várias fases, teve uma fase política, depois ele passou para um cinema quase que mainstream épico, né? Quase não, basicamente foi isso. E depois voltou a um cinema um pouco menor, um pouco mais contido, um diretor de um apuro visual muito interessante, excepcional,
principalmente com a parceria com o Vittorio Storaro, que começou com esse filme que eu escolhi aqui hoje, que talvez seja o melhor dele, talvez, eu não sei. O Conformista, um filme magnífico, que junta um pouco do cinema político do Bertolucci dos anos 70 com uma grandiosidade épica que ele iria encontrar em filmes como 1900 e O Último Imperador, né? Filmes excelentes que são um pouco... Principalmente O Último Imperador, porque ganhou o Oscar, o pessoal não leva tanto em consideração, mas é um filme fabuloso, um filme perfeito, de épico. Então, não sei o que as pessoas esperam. Se formos pensar, basicamente, é um filme de espionagem de um fascista que vai para Paris matar o seu ex-professor, que é um comunista. O interessante é que existe um conflito aí entre um fascismo antiquado com a liberdade e o desejo. Então que é personificado pela Stefania Sandrelli. Então é o filme que eu indico, O Conformista, excepcional filme, que é um filme, no final das contas, ele também é pouco visto, então tem que ser descoberto aí. O terceiro lugar tinha que ser dele, Sergio Leone, um dos maiores autores do cinema, um dos cineastas mais copiados também, por que não, né? Porque se ele faz base pro cinema do Tarantino, muita gente se inspirou no Tarantino e muito se deve ao Leone. Então é um cara que não dá para falar que ele é pequeno, porque os primeiros filmes dele eram épicos romanos, né? Aquela coisa toda. Então eu fiquei na dúvida do que sugerir, né? A trilogia dos dólares é o mais famoso dele. Ele tem obras-primas como Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América, mas eu acho que é um pouco pesado começar por aí. Talvez aí por uns dólares a mais, ou Três Homens em Conflito, eu fiquei nessa dúvida, porque o Três Homens em Conflito é um filme maior do que o anterior, então eu acho que eu vou ficar com ele, porque foi o primeiro filme que eu vi do Sérgio Leone, foi o primeiro filme, isso lá eu tinha uns 12 anos, foi o primeiro filme que eu me dei conta de que a Guerra Civil era no mesmo período do Western, eu não sabia disso na época, há muitos anos atrás, e eu acho interessante você... porque assim, ele mistura um pouco o cinema épico dele depois com aquele cinema western spaghetti, aquela coisa toda, então eu fiquei na dúvida de qual filme indicar, mas eu acho que eu vou ficar com Os Três Homens em Conflito, né? É polêmico, mas tudo bem, né? O número 2 fica com o grande Luchino Visconti, né? E eu escolhi... o filme mais famoso dele é o Leopardo, sem dúvida. E é um dos mais espetaculares já feitos. Mas eu acho que eu vou ficar com o Hulk e seus irmãos. Quase que um épico neorrealista, né? Se existe isso, né? É uma história de uma viúva que leva seus filhos até Milão, né? Um bairro bem paupérrimo lá. E tudo que você pode imaginar da questão de preconceito está nesse filme aí. O Alain Delon faz um rapaz que acaba se tornando um pugilista, né? Só que ele se apaixona por uma jovem prostituta. E isso aí você já imagina as ramificações que tem um filme desse. Pra mim é um... hoje eu vou falar que é o melhor filme italiano que eu já assisti, né? É o meu preferido. Mas, assim, assistam vocês aí para decidirem. Eu não tenho muito o que falar porque eu não gosto de estragar muito as sinopses dos filmes, mas basicamente é isso. Hulk e seus irmãos é o filme que eu escolho para representar Luchino Visconti. E o primeiro colocado, meio óbvio, né? Que é o Fellini, grande diretor que influenciou muita coisa. É o meu preferido, talvez. Né? Fica aí uma margem aí dos três primeiros colocados, estão ali bem acirrados ali. Hoje eu falo que é o Fellini. E o filme que eu pensei... O meu filme preferido talvez seja A Estrada da Vida. Mas não tá tão calcado no que se tornaria o Fellini depois. O Fellini tem quase que 3 fases aí. Uma delas é essa mais neorrealista. Aí a partir da Doce Vida ele já começa a fazer um cinema um pouco maior assim, em questão de produção. Parece filmes maiores assim. Também em questão de tempo. E eu vou falar para vocês então que eu vou acabar escolhendo o Amarcord, né? Filme dos anos 70, que resume muito o que é o cinema do Fellini. Tem essa coisa do cidadão comum,
Tem a questão da memória, que é muito forte no cinema dele, e esse filme assim é mais ainda. Tem uma questão histórica por trás e também tem um apuro visual gigantesco. É o Fellini no máximo da narrativa do autor, entendeu? Então é um filme grande nesse quesito, é um filme nostálgico, em questões de nostálgicos pro Fellini, né? Pra gente é uma delícia assistir, são vários contos, várias personagens ali intercalando na história, então pra mim é um filme excepcional, uma obra-prima inesquecível, então fica aí, a marcou no primeiro lugar aí dos filmes do Fellini aí nessa recomendação minha. Então espero que vocês tenham gostado, um top 10 um pouco diferente, um pouco, né? Desculpe aí os erros aí, mas é isso. Até a próxima, valeu!